E se a escravidão nunca tivesse existido? E se, desde o início da história, nenhum ser humano tivesse sido acorrentado, vendido ou forçado a servir outro? Imagine um planeta onde a ideia de subjugação humana fosse tão absurda quanto tocar o sol com as mãos nuas. Um mundo sem correntes, sem gritos silenciosos nas plantações, sem o peso das correntes invisíveis que moldaram impérios inteiros. Como seria a história da humanidade? Como seriam nossas cidades, nossas culturas, nossa própria identidade? O mundo que conhecemos está profundamente marcado pelo sofrimento de milhões de pessoas. Desde as pirâmides do Egito até as plantações de açúcar no Brasil, impérios se ergueram sobre corpos exaustos. Sociedades inteiras prosperaram à custa da dor alheia. Mas e se esse alicerce nunca tivesse existido? Como teríamos construído nossas grandes obras, estradas, aquedutos, cidades majestosas? Tudo isso seria diferente. Talvez mais lento, talvez mais inventivo, talvez mais humano. A ausência de escravidão não é apenas a remoção de uma prática cruel, mas a alteração de toda a cadeia que moldou o mundo. A economia, a política, a cultura, a moral e até mesmo a ciência seriam diferentes. Imagine Roma sem gladiadores arrancados de suas terras, sem minas exploradas por corpos acorrentados. Imagine a Inglaterra, a França e Portugal sem o ouro e açúcar extraídos do trabalho escravo. O próprio mapa político da Terra poderia ser irreconhecível. A ausência de escravidão cria um paradoxo inquietante. Sociedades sem correntes humanas poderiam florescer de forma mais justa, mas também enfrentariam desafios inéditos, como gerar riqueza sem a exploração, como erguer impérios sem forçar ninguém. O progresso seria mais lento ou as sociedades seriam obrigadas a inventar soluções inovadoras muito antes do tempo? Haveria paz ou apenas outro tipo de opressão, mais sutil, escondida sob novas regras sociais? Talvez sem a escravidão, Roma não tivesse conquistado metade do mundo conhecido, ou talvez tivesse desenvolvido máquinas que só surgiriam séculos depois. Talvez o Egito não tivesse erguido as pirâmides de forma massiva, mas tivesse encontrado métodos coletivos mais sofisticados, que inspirariam novas formas de engenharia. O que parecia impossível no passado, agora poderia ser alcançado de formas inesperadas, mas com consequências imprevisíveis para toda a história futura. A pergunta cresce como uma sombra sobre a narrativa. Se ninguém foi acorrentado, o mundo seria realmente mais pacífico, mais justo ou apenas diferente, com injustiças disfarçadas e conflitos silenciosos surgindo de outras formas? O leitor começa a sentir o peso de imaginar um planeta inteiro reescrito. Se os impérios antigos já seriam irreconhecíveis, imagine o impacto disso nas gerações seguintes. Como teriam evoluído os impérios e o mapa político do mundo? Quais nações teriam desaparecido e quais poderiam ter surgido do nada? Imagine Roma sem seus gladiadores, sem milhões de corpos forçados a sustentar impérios. Imagine Atenas e Esparta sem escravos sustentando suas cidades, sem minas exploradas, sem campos cultivados à força. E o Egito sem trabalhadores acorrentados para erguer suas pirâmides majestosas. Como seriam essas civilizações se precisassem prosperar sem a opressão que em nossa realidade sustentou seu crescimento? Na história que conhecemos, a escravidão foi o combustível oculto que manteve o mundo em movimento. Cada pedra colocada em templos, cada estrada construída, cada colônia mantida foi sustentada por mãos forçadas. Mas neste universo alternativo, nada disso existe. Os impérios teriam que se apoiar na inteligência, na colaboração, na inovação. Roma poderia ter se tornado menor, mais frágil ou ter desenvolvido engenharias que só surgiriam séculos depois. As cidades não seriam construídas apenas pela força bruta, mas pela criatividade coletiva. Talvez sistemas políticos diferentes teriam surgido para distribuir tarefas e responsabilidades sem subjugação. Talvez o conceito de poder tivesse se transformado. Impérios que dependem do consenso e da inovação em vez da coerção. E mesmo assim, a história não seria livre de dilemas. A ausência de escravidão altera profundamente a economia, mas não elimina ambições humanas, inveja, disputas territoriais ou rivalidades culturais. O mundo alternativo ainda teria tensões, mas diferentes em suas raízes e consequências. A ausência
ausência de correntes humanas gera um dilema sombrio. Se a escravidão foi uma base de poder e riqueza, o que acontece quando essa base desaparece? Impérios precisariam criar alternativas ou se enfraqueceriam. A inovação surgiria como necessidade, mas poderia falhar, trazendo fome, crises ou conflitos inesperados. Cada decisão tomada por líderes, cada conquista seria moldada não pelo trabalho forçado, mas pela capacidade de organização e criatividade. Isso coloca a humanidade diante de uma encruzilhada: ética versus sobrevivência, progresso versus tradição, inovação versus estagnação. Sem escravidão, novas formas de tecnologia e organização poderiam surgir antes do tempo. Máquinas poderiam substituir braços humanos, estradas, aquedutos e edifícios poderiam ser construídos por engenhos coletivos. Roma talvez tivesse desenvolvido métodos de gestão de mão de obra voluntária que inspirariam o mundo moderno. Ao mesmo tempo, algumas civilizações poderiam não sobreviver, incapazes de se adaptar à ausência de mão de obra barata. O mapa político do mundo seria drasticamente diferente. Um mundo alternativo se desenha como um tabuleiro imprevisível: impérios menores, mais inovadores ou condenados à estagnação. A ausência de escravidão transforma o poder em algo mais frágil, mas também mais ético e complexo. A história que conhecemos é possível apenas porque milhões foram subjugados, e sem isso tudo muda radicalmente. Se os impérios antigos já seriam irreconhecíveis, imagine agora a era das grandes navegações. Como seriam as Américas, a África e o próprio Brasil se nenhum ser humano tivesse sido levado à força para sustentar a economia colonial? O século XV se abre com o rugido do Oceano Atlântico. Caravelas cortando as ondas em busca de novas terras. Mas e se os porões dessas embarcações jamais tivessem sido preenchidos por seres humanos acorrentados? Imagine as Américas sem o tráfico negreiro que moldou o destino de continentes inteiros. O que teria acontecido com o Brasil, com as plantações, com os impérios coloniais, se a escravidão nunca tivesse existido? Na nossa realidade, milhões de africanos foram arrancados de suas casas, jogados em porões fétidos, tratados como mercadorias. Essa violência sustentou o crescimento econômico das colônias europeias, alimentou as grandes plantações e gerou riquezas inimagináveis. Mas nesse universo alternativo, nada disso acontece. As Américas poderiam ter permanecido vastas e selvagens por mais tempo. Os povos indígenas talvez tivessem mantido o controle de grandes territórios. As plantações de açúcar, algodão e tabaco poderiam ter surgido apenas como mão de obra voluntária, lentamente, ou através de tecnologias ainda não inventadas. O poder colonial europeu teria que encontrar novos caminhos. Sem o ouro humano, a riqueza imediata desaparece, obrigando as nações a repensar seus modelos de expansão. Talvez as cidades costeiras crescessem mais devagar, talvez as trocas comerciais fossem mais éticas, talvez a história econômica da humanidade tivesse outro ritmo, mais lento, mas menos cruel. A ausência de escravidão coloca em xeque toda a lógica da colonização. Como construir riqueza sem exploração? Como sustentar impérios distantes sem o trabalho forçado que sustentava tudo? Os colonizadores enfrentariam dilemas inéditos: negociar com povos indígenas, investir em tecnologia que ainda não existia, arriscar fracassos catastróficos. Cada viagem pelo Atlântico seria mais arriscada. Cada colônia poderia falhar sem mão de obra barata. Sem escravidão, a colonização poderia ser mais lenta, mas mais justa. Ao mesmo tempo, novos tipos de exploração poderiam surgir: imposições econômicas sofisticadas, guerras estratégicas ou acordos desiguais disfarçados de comércio justo. O Brasil poderia ter permanecido como um território verde e intacto por séculos, alterando o equilíbrio global. O Haiti talvez nunca tivesse se tornado símbolo de resistência, e o próprio mapa da América do Sul seria radicalmente diferente. O mundo se revela como um tabuleiro instável. Colonização sem correntes humanas, riqueza mais escassa, impérios obrigados a inovar, territórios que poderiam florescer ou desaparecer, dependendo de decisões estratégicas e de engenhosidade humana. Se as Américas fossem moldadas de outra maneira, imagine um impacto na economia global. Sem o motor mais cruel da história, o que teria alimentado a riqueza das potências europeias? Como seria o mundo industrial e moderno sem a escravidão? Imagine um mundo onde o ouro do Brasil
Brasil nunca encheu os cofres de Portugal, onde o açúcar do Caribe não adoçou o mundo às custas de vidas humanas. E se a escravidão nunca tivesse existido, quais seriam as fortunas perdidas, os impérios que jamais teriam se erguido, as cidades que não existiriam? O motor econômico mais cruel da história simplesmente não existiria. Mas o que teria surgido em seu lugar? Na nossa realidade, a escravidão alimentou impérios e acelerou a Revolução Industrial. Milhões de pessoas escravizadas produziram riqueza extraordinária, transformando a Europa e as Américas. Mas sem correntes, a produção de açúcar, algodão, tabaco e ouro teria sido limitada ou extremamente lenta. A economia global teria se desenvolvido de forma diferente, talvez mais equilibrada, mas mais complexa e imprevisível. O açúcar, conhecido como ouro branco, poderia ter permanecido um luxo inacessível, consumido apenas por pequenas elites. O algodão, base da indústria têxtil inglesa, talvez não tivesse produzido a mesma revolução industrial no século XIX. As colônias americanas poderiam ter permanecido inexploradas e a Europa teria buscado alternativas para expandir riqueza e poder. Sem escravidão, os impérios europeus enfrentariam dilemas econômicos extremos. Como gerar riqueza sem explorar outros seres humanos? A pressão por inovação seria imensa, mas a possibilidade de fracasso também. Sistemas econômicos alternativos poderiam surgir, mas não necessariamente garantiriam estabilidade. A ausência do lucro rápido e fácil alteraria profundamente a geopolítica. A Inglaterra talvez não dominasse o mundo industrial. Portugal e Espanha poderiam ter permanecido como potências secundárias. O ritmo do progresso mundial seria mais lento, mas talvez mais humano. Sem a escravidão, algumas civilizações poderiam ter se fortalecido de maneiras inesperadas. Impérios africanos talvez mantivessem a autonomia e riqueza, influenciando diretamente o comércio e a política mundial. Ao mesmo tempo, a falta de recursos fáceis poderia atrasar o avanço tecnológico em algumas regiões, criando desigualdades novas, mas diferentes das que conhecemos. O mundo se apresenta como um tabuleiro instável e fascinante. Riqueza menos concentrada, impérios que precisariam inovar ou desaparecer, civilizações inteiras enfrentando o dilema entre sobrevivência e ética. A história conhecida se transforma em um universo de possibilidades, e cada escolha poderia alterar o destino de continentes. Se a economia global tivesse seguido outro caminho, imagine agora a política. Como seriam as revoluções, as guerras e as independências se o motor mais cruel da história jamais tivesse existido? E se as grandes revoltas e guerras que moldaram nações jamais tivessem acontecido? Imagine o Haiti sem a revolta que libertou milhões, os Estados Unidos sem a Guerra Civil, o Brasil sem revoltas de escravizados que desafiaram o Império. Como seria o mapa político do mundo se a escravidão nunca tivesse existido? A escravidão não moldou apenas economias, ela incendiou a política. Revoltas, guerras e independências surgiram da opressão e do desejo de liberdade. No Haiti, a Revolução de 1791 transformou escravizados em cidadãos livres e desafiou o mundo. Nos Estados Unidos, a Guerra Civil nasceu do choque entre estados escravocratas e abolicionistas. No Brasil, quilombos e revoltas de escravizados desafiaram a ordem imperial, deixando marcas profundas na sociedade. Sem escravidão, essas lutas jamais teriam ocorrido. Sem o sofrimento coletivo, não haveria revoltas dramáticas, nem heroísmo forçado pela resistência. A história política se reescreve. Nações poderiam ter evoluído mais lentamente, mas com menos rupturas violentas. A ausência de escravidão cria um paradoxo. Sem revoltas e guerras, o mundo poderia ser mais estável, mas também menos consciente da importância da liberdade. Movimentos sociais, discursos de direitos humanos e conquistas de igualdade talvez não surgissem da mesma forma. O progresso social dependeria de outro tipo de pressão, mais lenta e indireta. E se os impérios tivessem se desenvolvido sem crises internas? Até onde via seu poder? Seria um mundo mais equilibrado ou um planeta dominado por potências silenciosas sem limites morais claros? Sem revoltas de escravizados, o mapa das Américas seria irreconhecível. O Haiti nunca teria se tornado símbolo de resistência global. O Brasil talvez permanecesse mais homogêneo, mas também culturalmente
culturalmente empobrecido. Os Estados Unidos poderiam ter se desenvolvido politicamente sem grandes guerras, mas com tensões sociais invisíveis, persistentes e complexas. Ao mesmo tempo, a ausência de conflito imediato poderia ter permitido que novas potências surgissem em África ou América do Sul, mudando drasticamente o equilíbrio global. O mundo alternativo se revela. Revoluções que inspiraram liberdade jamais aconteceram. Potências silenciosas controlam territórios, e sociedades que deveriam aprender com a dor humana podem nunca desenvolver consciência plena da justiça. A história conhecida se transforma em um universo incerto, cheio de oportunidades e perigos invisíveis. Se a política tivesse seguido outro caminho, imagine agora a cultura e a sociedade. Como seriam nossas identidades, nossas artes, nossas músicas e religiões se a diáspora forçada jamais tivesse existido? E se as batidas do tambor que ressoam em cidades e vilarejos de todo o mundo jamais tivessem existido? E se o samba, o candomblé, o maracatu, a capoeira, a força da música e da dança afrodescendente simplesmente nunca tivessem surgido? Um mundo sem escravidão não é apenas um mundo sem dor, é um mundo onde culturas inteiras poderiam nunca ter florescido. A escravidão moldou mais que economias e impérios, ela moldou identidades. Milhões de africanos arrancados de suas terras mantiveram suas tradições, suas músicas, suas línguas, suas crenças e, em resistência, as adaptaram às novas condições. Essas expressões se transformaram em arte, religião, dança, gastronomia e literatura. Sem a diáspora forçada, muitas dessas culturas permaneceriam em seus lugares de origem, preservadas, mas sem o cruzamento que gerou novas formas culturais nas Américas. Imagine um Brasil sem samba, sem batuques que narram histórias de luta e esperança. Imagine o Haiti sem voodoo, os Estados Unidos sem jazz, blues ou gospel. A ausência da escravidão cria uma tensão paradoxal. Sociedades talvez mais equilibradas socialmente, mas menos culturalmente ricas. A dor humana, apesar de terrível, foi o catalisador da criatividade e resistência. Sem ela, o mundo poderia ter perdido uma das mais profundas fontes de expressão artística e espiritual. Além disso, sem a experiência compartilhada da opressão, como surgiriam movimentos culturais que desafiam injustiças e afirmam identidades marginalizadas? O mundo seria mais justo? Talvez, mas também mais homogêneo, menos vibrante, menos consciente das profundidades da humanidade. Sem escravidão, as tradições africanas permaneceriam intactas em suas terras, talvez mais complexas e completas, mas o entrelaçamento cultural que inspirou revoluções sociais e artísticas nas Américas não existiria. Novas formas de arte poderiam surgir, mas menos impactantes globalmente. O impacto da resistência transformadora, a criação de novas identidades, novas línguas e músicas, teria sido drasticamente menor. O mundo se apresenta como um mosaico inacabado, culturas inteiras preservadas, mas que nunca cruzaram fronteiras de forma tão intensa. As cores, ritmos e vozes que hoje nos emocionam e inspiram talvez nunca tivessem existido, e a memória coletiva humana seria mais limitada, menos ressonante. Se a cultura tivesse se desenvolvido de outra forma, imagine agora o impacto no progresso científico e tecnológico. Sem a escravidão, o mundo seria mais humano, mas estaria mais avançado ou mais atrasado? E se o mundo tivesse avançado sem o peso das correntes e da opressão? Imagine tecnologias surgindo não como substituição de mãos humanas forçadas, mas como resultado de colaboração voluntária, inteligência e criatividade. Como seriam nossas indústrias, nossas máquinas, nossa ciência, se a escravidão jamais tivesse existido? A escravidão moldou sociedades, mas também atrasou certos tipos de progresso. Na realidade, milhões de pessoas foram obrigadas a executar tarefas repetitivas que poderiam ter sido realizadas por máquinas muito antes da Revolução Industrial. Sem escravidão, a necessidade de inovação teria surgido mais cedo, forçando civilizações a inventar soluções inteligentes para a produção, transporte e agricultura. Imagine plantações e minas operando com tecnologia inovadora em vez de braços forçados. A educação poderia ter se tornado prioridade mais cedo, e a ciência poderia ter florescido com uma força humana livre para pensar, pesquisar e criar. As cidades e impérios teriam prosperado não com dor, mas com engenhosidade, e o progresso poderia ter sido mais sustentável e ético. Mas a ausência de escravidão também cria dilemas inesperados. Nem todo progresso surge sem obstáculos. A falta de mão de obra barata poderia ter atrasado certas indústrias e economias, gerando crises e disputas pelo domínio de recursos naturais. O equilíbrio entre inovação e sobrevivência seria delicado, e nem todas
todas as nações estariam prontas para prosperar nesse novo mundo. Alguns lugares poderiam florescer tecnologicamente, enquanto outros ficariam à margem, criando desigualdades diferentes, mas ainda assim profundas. A humanidade enfrentaria o dilema de avançar ou estagnar, eticamente consciente, mas pressionada por necessidades e ambições. Sem escravidão, a ciência e a tecnologia poderiam ter se desenvolvido de maneiras inesperadas. Exploração espacial, medicina avançada, indústrias complexas poderiam ter surgido antes, mas de forma desigual, dependendo da capacidade de cada civilização de inovar sem recorrer à exploração humana. Ao mesmo tempo, a ausência de trauma humano massivo poderia ter limitado certos impulsos criativos que surgem da resistência e da necessidade de sobreviver, reduzindo também a intensidade de algumas descobertas culturais e tecnológicas. O mundo alternativo se apresenta como uma teia de possibilidades, progresso mais ético e humano, mas também mais imprevisível. Civilizações poderiam ter avançado muito, ou podem ter se perdido diante de desafios inéditos, enfrentando crises sem precedentes. A ausência de escravidão muda não apenas a moral, mas o ritmo da história inteira. E se o mapa do mundo tivesse sido redesenhado sem o peso da escravidão? Imagine impérios que nunca existiram, nações que floresceram inesperadamente, culturas dominando territórios inteiros e sociedades que se desenvolveram sem correntes. Quem teria o poder? Quem seria dominante? Quem teria caído na obscuridade? Sem o tráfico humano, a história das grandes potências teria sido irreconhecível. Portugal, Espanha, Inglaterra e França jamais teriam acumulado riquezas monumentais a partir do trabalho forçado. O ouro do Brasil, o açúcar do Caribe, o algodão no sul do Zewa, pilares da economia global, simplesmente não existiriam. Em contrapartida, civilizações africanas poderiam ter se mantido fortes e autônomas, com territórios intactos e populações livres. A África talvez fosse o centro de inovação, comércio e diplomacia mundial, moldando um equilíbrio global de formas inimagináveis. Na América do Norte, sem a escravidão, os Estados Unidos poderiam ter crescido de maneira mais coesa, sem a guerra civil. O Brasil, sem revoltas de escravizados, poderia ter experimentado modelos políticos diferentes, menos centralizados e mais igualitários. Mas a ausência da escravidão não significa automaticamente paz. A luta pelo poder continuaria, apenas com novas regras. Sem riquezas fáceis, a competição entre nações se daria através de diplomacia, comércio ou guerras estratégicas. Conflitos ainda surgiriam, mas menos visíveis, mais sofisticados e imprevisíveis. O equilíbrio global seria instável. Potências inesperadas poderiam surgir, enquanto outras desapareceriam. A história que conhecemos seria irreconhecível e o mundo estaria sempre à beira de reviravoltas dramáticas. Alguns países poderiam emergir como superpotências surpreendentes. Quem diria que regiões da África Ocidental ou partes da América do Sul poderiam liderar o mundo em ciência, cultura e política, simplesmente porque nunca foram devastadas pela escravidão? A narrativa se transforma, o poder deixa de ser previsível e novas forças emergem de lugares antes considerados periféricos, moldando alianças, conflitos e descobertas inesperadas. O mundo alternativo se apresenta como um tabuleiro imprevisível, equilíbrio frágil, rivalidades sutis e potências emergentes. O que parecia certo na história real, impérios dominantes, desigualdades extremas, é agora apenas uma possibilidade entre infinitas. A ausência da escravidão muda completamente o jogo do poder global. Se o equilíbrio de poder tivesse mudado, imagine como seria a sociedade moderna. Sem a escravidão, quais seriam nossas cidades, nossa educação, nossa justiça social, um mundo mais justo ou apenas diferente? Imagine acordar hoje em um mundo onde a escravidão jamais existiu, onde nenhuma família foi arrancada de sua terra, nenhum corpo foi acorrentado, nenhum povo foi forçado a trabalhar contra sua vontade, um presente sem correntes, sem gritos silenciosos, sem as cicatrizes históricas que moldaram continentes e culturas. Como seria a sociedade moderna? Como seriam nossas cidades, nossas relações, nossas identidades? Sem escravidão, as desigualdades herdadas de séculos de exploração simplesmente não existiriam. A educação poderia ter sido universal muito antes. Os sistemas de saúde, transporte e trabalho poderiam ter se desenvolvido de forma mais equitativa. As grandes cidades teriam crescido com colaboração e não com opressão. O mundo do trabalho seria mais humano, tarefas árduas distribuídas de forma justa, novas tecnologias surgindo não para substituir escravos, mas para complementar a inteligência e a criatividade humana.
sociedades poderiam prosperar sem depender do sofrimento alheio, criando uma cultura de cooperação e inovação desde o início. Mas a ausência de escravidão traz dilemas inesperados. A dor humana muitas vezes impulsionou a criatividade, a resistência e a união. Sem ela, certas conquistas culturais e sociais poderiam ter demorado a surgir. Movimentos por igualdade racial, direitos civis e justiça social poderiam ter tomado outros caminhos, talvez mais lentos, talvez mais sutis, talvez menos inspiradores. O presente seria eticamente mais limpo, mas socialmente mais desafiador. Um mundo equilibrado, sim, mas menos moldado pela urgência de lutar contra injustiças extremas. Culturalmente, o mundo seria diferente. Sem a diáspora forçada, muitas tradições africanas permaneceriam intactas em suas terras, mas a riqueza cultural resultante da mistura e resistência nas Américas não existiria. A música, a dança, a literatura e a espiritualidade que hoje inspiram milhões poderiam ter florescido de forma diferente ou mais limitada. Economicamente, nações poderiam ser mais igualitárias, mas com potenciais de riqueza global diferentes, talvez menos concentrados, talvez mais sustentáveis. O presente alternativo é fascinante e inquietante. Sociedades potencialmente mais justas, menos violentas, mais colaborativas, mas também privadas das profundidades emocionais e culturais moldadas pelo sofrimento coletivo. Um mundo que poderia ser utópico, mas ainda assim repleto de desafios inéditos. Se o mundo moderno tivesse se desenvolvido sem escravidão, quais seriam as lições que poderíamos aprender e como o futuro seria desenhado por gerações que nunca conheceram correntes? E se olhássemos para o futuro de um mundo onde a escravidão jamais existiu, um mundo onde a liberdade não precisou ser conquistada, onde cada indivíduo cresceu e contribuiu sem correntes invisíveis ou visíveis? Como seria o amanhã? Que sociedade teríamos construído se a injustiça histórica nunca tivesse moldado nosso presente? Neste universo alternativo, cidades, nações e continentes floresceriam de forma mais ética, colaborativa e sustentável. A ciência e a tecnologia avançariam guiadas pela curiosidade e necessidade, não pelo lucro e exploração de vidas humanas. Povos antes marginalizados teriam maior autonomia e culturas africanas e indígenas e outras teriam desenvolvido suas tradições plenamente, sem interrupções forçadas. O impacto global seria imenso. Economias mais equilibradas, diplomacia mais relevante do que guerra, educação e arte como pilares da civilização. Um planeta onde a empatia, o respeito e a colaboração moldariam a política, a economia e a sociedade desde o início. Mas, mesmo neste mundo idealizado, desafios existiriam. A humanidade ainda enfrentaria egoísmo, ambições desmedidas e conflitos por recursos naturais. A ausência da escravidão não garante perfeição, ela apenas muda a natureza da luta e a forma como as sociedades lidam com os problemas. O dilema permanece. Mesmo sem opressão histórica, a liberdade absoluta exige consciência e responsabilidade. Um futuro sem correntes é desejável, mas não automático. Ele precisa ser construído, respeitado e mantido. A ausência da escravidão cria possibilidades infinitas. Civilizações que teriam se perdido poderiam prosperar, potências inesperadas poderiam liderar o mundo. Culturas e conhecimentos que foram apagados ou suprimidos poderiam florescer plenamente. O mundo se apresenta como um quadro em constante evolução, onde escolhas éticas, políticas e sociais moldam o destino coletivo de maneira consciente, ao invés de serem moldadas pela dor histórica. O futuro alternativo é simultaneamente inspirador e inquietante. Liberdade plena, criatividade desimpedida, colaboração global, mas também desafios inéditos, responsabilidades e escolhas morais complexas. A história nos mostra o que foi, mas este "e se" nos lembra do que poderia ter sido e do que ainda pode ser. Um mundo sem escravidão nos mostra que cada decisão humana tem consequências profundas. O poder de mudar o curso da história ainda está em nossas mãos. Como você escolheria construir este futuro? Se este cenário te deixou inquieto, imagine o que poderia vir a seguir. Comente abaixo suas ideias, compartilhe sua teoria e reflita sobre como podemos moldar um mundo mais justo e livre hoje.